88 também. Não somos as putas do lixo. E nunca deu de... Salve, salve, nação tricolor! Uma boa noite a todos. Você que está chegando aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, né? Chegou no vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, que é importante para fortalecer nosso trabalho, ativando o sino para receber a notificação dos nossos vídeos, né? E tá aí o Pix passando para quem se sentir à vontade, né, em fortalecer o nosso projeto, nosso trabalho. Seja bem-vindo ao canal da LC, a voz da nação tricolor no YouTube. Bom, iniciando mais um plantão de aço, aqui repercutindo essa demissão do técnico Anderson Moreira, né? O Anderson que foi demitido no começo da tarde, né? Isso por volta de 3 e pouca, 16 horas da tarde, né, deste sábado, e o Bahia já se movimenta em busca de substituto. Alguns nomes foram falados, né, mas ainda não tem, até então, uma ideia concreta de quem vai assumir, né, o tricolor de aço nessa reta final de Série B. Mas vamos por partes, né, falando sobre essa demissão. A notícia aqui mais aguardada de todo torcedor, principalmente após nessa derrota diante da Chapecoense de virada, o Bahia, que já não fez uma boa apresentação diante do Operário, e mesmo vencendo dentro da Fonte Nova com jogos onde o Bahia conseguiu, né, fazer a virada do placar dentro de casa, o Bahia, mesmo assim, não apresentou grande futebol, né? Isso a gente tem que ser verdadeiro com o torcedor. Por quê? O Anderson sempre mexia demais na estrutura tática, enxergava coisas além do óbvio, principalmente fora de casa, onde ele encontrou, né, um esquema que fizesse que a equipe fosse, no mínimo, competitiva, né, fora de casa, com os 3 zagueiros, isso no jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta, né, em Curitiba. E aí ele não esqueceu desse esquema tático fora de casa. Dentro de casa, muitas mudanças, muitas escolhas sem nexo, e a relação com o torcedor, que nunca foi das melhores, e assim definhando a cada jogo, e principalmente com a imprensa a cada coletiva, onde ele era questionado, e ele ficava muito exaltado, muito nervoso, tratava mal, né, a imprensa que estava cobrindo o jogo dentro da Fonte Nova, e também a imprensa que viajava nos jogos fora de casa, né? O Anderson ele não tinha um equilíbrio emocional para lidar com a crítica, e também não conseguia fazer uma análise, né, do que ele vinha fazendo enquanto era treinador do Bahia. Encerrou nessa segunda passagem de Anderson. Vale lembrar que Anderson foi treinador do Bahia em 2018 e durou até março de 2019, né, quando ele perdeu o Bahia perdeu para o Sergipe naquela Copa do Nordeste, né, daquele ano, dentro da Fonte Nova. Ele acabou sendo demitido para a chegada do Roger Machado. Isso já nos minutos finais do Campeonato Baiano, né? O Roger assumiu a equipe do Bahia. Algo que já era esperado, porque o Bahia não tinha um padrão de jogo, né? O Bahia não tinha uma ideia, né, de como fazer com que o adversário sofresse quando o Bahia tivesse posse de bola. E o tricolor de aço está dentro do G4, felizmente, mas vive uma decadência nesse segundo turno da Série B. É algo que a gente tem que pontuar, salientar aqui, que o Bahia ele caiu muito de produção. Isso é perigoso, principalmente faltando poucos jogos para encerramento, né, da competição. O acesso virou um pouco de drama, né, com tons de drama. E o torcedor do Bahia fica com medo, porque lembra de um ano em que o Bahia estava no G4, que era um dos favoritos ao acesso, e acabou sendo eliminado, vamos dizer assim, do acesso. O Bahia continuou na Série B, bem verdade, subiu no ano seguinte, mas 2015, sem dúvida, foi um ano muito frustrante para o torcedor do Bahia, e a gente não quer ver esse filme, né, se repetir. Então, aqui a gente fala do Anderson, né, e também a gente vai falar de números, né, agora, como foi essa passagem do Anderson pelo Bahia, né, o Anderson que encerrou sua segunda passagem comandando o Esquadrão de Aço, né, colocando aqui a imagem do Anderson, ex-treinador do Bahia, né, e agora a gente vai falar assim de números, como é que foi essa passagem aí do Anderson, né? O Bahia demitiu o técnico Anderson Moreira, o treinador não resistiu à derrota para a Chapecoense por 3-1
na noite da última sexta-feira na Arena Condá pela 32ª rodada da Série B. A nota oficial da demissão foi emitida nesse sábado, como eu falei no início do nosso plantão de aço, isso por volta das 16 horas. Anderson retornou ao tricolor em junho desse ano para substituir Guto Ferreira, que havia sido demitido antes. No entanto, em 18 jogos, ele obteve 6 triunfos, 6 empates e 6 derrotas. E deixa o time baiano na terceira colocação com 52 pontos ganhos, 6 a mais do que o quinto colocado Londrina. Ou seja, a gordura é muito pouca. Apenas 6 pontos separam, né, o Bahia do quinto colocado Londrina, né, o time que está fora aí do G4. Né, faltando 6 rodadas para o encerramento da Série B e definição, né, do acesso. Né, o Anderson aí, ele comandou o Bahia em 18 jogos, 6 triunfos, 6 empates, 6 derrotas, assim, tudo 6. Bem regular, né? Nada excepcional. Muita gente criticava, né, o Guto, falava tanto mal do Guto. Não estou defendendo o Guto, não. Né, o Guto também teve seus erros também, mas se era para mudar, tinha que mudar como um todo, né? Mudar como um todo, não mudar para piorar. O Bahia, na verdade, ele caiu de produção com a chegada aí do Anderson Moreira. E aí a pergunta da noite: quem é que vai assumir o Bahia? Quem é que vem aí para assumir essa batata aí fervendo, pelando, né? Ser meio que um bombeiro, que a gente fala muito de bombeiro quando o time está brigando para não cair, mas é um bombeiro porque para acalmar as coisas, né? Para o Bahia ter tranquilidade e garantir logo esse acesso. 2 nomes foram falados na noite, né, desse sábado. O primeiro foi o Eduardo Barroca, inclusive falam que é o nome que está na pauta mais forte para assumir o Bahia. Eduardo Barroca foi treinador do clube em 2011, treinador interino, antes da chegada do Jair Santana. Né? O Eduardo Barroca muitas vezes assumia o Bahia de forma interinamente. Inclusive, em 2012, no triunfo diante do Santos de Neymar, na Vila, né? Ele que montou aquela equipe junto com o recém-chegado Jorginho, né? Que comandou o Bahia naquela temporada, livrando o tricolor do rebaixamento. Né? O Barroca muitas vezes assumiu essa função, né, de auxiliar. Foi treinador do Botafogo, teve passagem, né, pelo rival aqui e estava no Avaí. Então, um nome que ganhou muita força nos bastidores do Bahia. Outro nome também foi falado do Adair Helman, na informação do Marinho, né, ele trouxe isso na live no canal dele, e o Adair, ele na verdade já respondeu com uma negativa, né, logo de cara. Eu também achava muito, talvez, muito surpreso, né, se o Adair assumisse faltando 8 jogos. Acho que o Adair prefere pegar um planejamento, que acho normal, qualquer treinador, na verdade, todo treinador, ele que se preza, que quer um trabalho mais tranquilo, né, que comece a imprimir suas ideias de montagem de elenco, gosta de pegar o trabalho do zero, né, no início do ano. Fazendo 8 jogos, daqui a pouco ser o culpado de tudo, né? Muita gente culpa do cara, né, por conta de algum insucesso, né? E o Odair naturalmente pensou nisso e quer iniciar um projeto, né, do zero, como eu acabei de falar. Então, o Odair logo negou de cara. Então, o nome que mais força é do Eduardo Barroca, que já passou pelo Bahia, isso por volta de 2011 e 2012. Então, galera, mais um vídeo aqui no nosso canal, encerrando nosso plantão de aço. Né? Se inscreva no nosso canal, deixa o like e ativa o sino. A gente volta na nossa segunda-feira, às 18 horas, com a nossa live de toda segunda-feira, Esquadrão em Pauta. Canal DLC é a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Meu nome é Fui!